Boa tarde, alunos do oitavo ano. Vamos iniciar mais uma aula de matemática, né? Mas primeiro, gostaria de pedir a Deus que nos proteja e ajude, que passamos logo esse momento difícil, para que possamos estar juntos, né? Tirar um pouco desse medo, esse pavor que toda a população está passando. Só Deus pode. Eu tenho certeza que isso vai passar logo. Eu creio que não vai mais muito longe, não. Nós estaremos juntos de novo de maneira presencial, tá? Não de maneira virtual, né? Mas é o jeito agora. Mas acredito que logo, logo estaremos reunidos presencialmente mesmo, certo? Fisicamente, melhor dizendo, não só virtualmente. Mas hoje nós iremos começar a falar sobre polinômios, assunto que se encontra na página 75. Nós vimos muito sobre os monômios e vocês vão ver que aqui até as operações são bem parecidas com os monômios. Porque o primeiro vamos voltar aqui um pouquinho e saber o que é monômio. Monômios são expressões algébricas que possuem apenas um termo, certo? E o que são termos? Termos são elementos que são separados por sinais de mais e de menos, certo? Então, toda operação algébrica, toda expressão algébrica que não possui sinais de mais ou de menos, significa que essa expressão tem apenas um termo. Então, quando tiver sinais de mais e de menos, de acordo com suas separações, vocês vão ter mais de um termo. E toda expressão algébrica que tem mais de um termo, ela é chamada de polinômio. Tem apenas um termo, é monômio, certo? Esse mono que representa o 1. E todos que têm mais de um termo, de dois termos para cima, são chamados de polinômios. Então, nós vamos ler aqui na página 75, onde temos polinômio, para nós entender melhor como é que se define. Então, tem aqui, ó, define-se como polinômio toda expressão algébrica racional inteira, ou seja, polinômio é uma expressão que possui dois ou mais monômios de partes literais distintas. Assim temos. Então é isso que eu falei. Primeiro você tem que entender que monômio ele é formado apenas por um termo. O que é um termo? Termos são expressões algébricas, certo? Ou seja, números e letras que não são separados por sinais, tá? De mais e de menos. Nesse caso aqui, ó, nós temos um exemplo aqui, 5x ao quadrado y. Aí, ó, aqui, ó, o indivíduozinho aqui, ó, mais 2, certo? Então, nesse caso aqui, nós não temos apenas um termo. Nós temos dois termos, porque aqui está ao sinal de mais, está separando esses dois termos. Beleza? Então, 5x ao quadrado y é apenas um termo. Apesar de ter aparecido aqui letras e números e ter três elementos nesse termo, isso não faz daqui três termos. São apenas elementos compondo um termo, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, 5x ao quadrado y é um termo e o 2 é outro termo. O que separa esses dois termos, quem foi? Foi o sinalzinho aqui de mais, certo? Aí aqui nós temos outro exemplo. Isso aqui não é tudo uma coisa só não, tá? Não fica olhando como se fosse tudo uma coisa só não. Cada ponto e vírgula desse aqui significa que está separando um exemplo do outro. Então, nós temos aqui, ó, 3x mais 2yt menos 3t, tá vendo? Ó, daqui desse ponto e vírgula até esse outro ponto e vírgula, aí sim, isso aqui é uma coisa só, isso aqui é uma expressão algébrica só. Agora, essa expressão algébrica, ela possui quantos termos? Vamos lá, nós vamos atrás dos indivíduos que separam esses termos. Quem são os indivíduos que separam esses termos? É o sinal de mais, né? Deixa eu voltar aqui, ó, o sinal de mais e o sinal de menos. Tá vendo? Tá bem aqui o sinalzinho de menos, vai ficar certo? Então, nós temos aqui, ó, o 3x é um termo, tá? Um termo aqui, ó, 3x é um termo. 2yt é outro termo e 3t é outro termo, tá? Então, nós temos aí os três termos
nesse polinômio, nessa expressão algébrica. Por isso que essa expressão algébrica ela é um polinômio, tá bom? Porque tem mais de um termo. Aí nós temos aqui o terceiro exemplo, não é? Ó, tudo isso aqui é o terceiro exemplo. Depois do ponto e vírgula aqui, tudo isso é o exemplo, tá? Vou ver se eu aumento aqui um pouquinho, para ficar melhor de vocês verem. Isso, ficou melhor. Então, nós temos aqui, ó, 7x ao quadrado menos 4t menos y mais z. Tudo isso aqui é uma expressão algébrica. Agora, essa expressão algébrica, ela possui quantos termos? Aí é só olhar os indivíduos aqui que separam os termos, sinais de menos e sinais de mais. Então, aqui, ó, 7x ao quadrado. Opa, apareceu um sinal de menos. Então, aqui já acabou. Isso aqui já é um termo. Aí 4t, outro sinal de menos. Então, aqui já é outro termo. Y, aí um sinal de mais. Então, acabou. O y já compõe outro termo. E, por último, nós temos e. Então, nós temos 7x ao quadrado, um termo. 4t, outro termo. Y, outro termo. E z, outro termo, certo? Então, são 1, 2, 3, 4 termos aqui. Isso é um polinômio, tá bom? Então, esses três exemplos mostraram aí mais ou menos o que é um polinômio. Polinômio são expressões algébricas que são compostas com mais de um termo. Aí nós temos aqui, ó, 5x ao quadrado mais 2, que foi... esse é um polinômio com dois termos algébricos. Então, assim, é importante isso aqui. Dentro dos polinômios, existem ainda uns nomes especiais. Na verdade, são só dois, né? Para representar aqueles termos algébricos que possuem dois termos e as expressões algébricas que possuem três termos. Para esses dois casos, existem nomes especiais. Então, no caso aqui, ó, a expressão algébrica que possui apenas dois termos, ela é polinômio, tá? Não deixa de ser, porque tem mais de um. Todos que têm mais de um é polinômio. Mas dentro do polinômio nós temos essa divisão. Nesse caso aqui, ó, o polinômio que tem apenas dois termos, ele é chamado de binômio, tá? O bi, né, que todo mundo sabe que vem de duas vezes, de 2. E aqui nós temos o 3x mais 2yt menos 3t. Então, isso aqui é outro termo algébrico que possui três, ou melhor, aqui é outra expressão algébrica que possui três termos. Também é um polinômio, passou de um é polinômio. Esse é um polinômio de três termos, como eu acabei de falar, três termos algébricos, e também recebe um nome especial. Nós chamamos esse tipo de polinômio, esse tipo de expressão algébrica que tem três termos, de trinômio, certo? Agora, a partir daí, a partir de 4 termos, todos são polinômios. O que você pode, não recebe mais nomes especiais a partir de 4. Mas o que é que você pode fazer para separar? Você pode chamar eles, dizer que é um polinômio, por exemplo, polinômio de 4 termos, né? O polinômio que possui 4 termos é um polinômio de 4 termos, só isso. Então, você vai só expressar a quantidade de termos que aparece nesse polinômio, tá? Então, especiais é apenas o monômio e o que tem dois termos, que é o binômio, e o que tem três termos, que é trinômio. A partir do 4 é 4 termos, 5 termos, 6 termos, polinômio com 7 termos e assim vai. A outra coisa é o grau de um polinômio, tá? Nós vamos ver como é. Nós vimos que nos monômios, como é que a gente sabe, como é que a gente classifica, vamos dizer assim, o grau de um monômio é somando todos os expoentes das variáveis, certo? O polinômio é um pouco diferente, tá? O polinômio, olha só como é que a gente faz para saber qual é o grau. O grau de um polinômio é dado pelo grau do monômio que tiver o maior grau. Assim temos. Então, no caso dos polinômios, não vou somar todos os expoentes das variáveis, não. Eu vou apenas, dentro de todos os termos, tá? Dentro de todos os termos, eu vou observar qual é o termo que possui o maior grau, ou seja, o termo que eu juntando as letras, somando
os expoentes das letras vai dar o maior. Aí esse será o grau de todo polinômio, não precisa olhar para os menores. Eu vou explicar isso aqui melhor aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos um binômio, né, um polinômio com dois termos. O primeiro termo é 5x ao quadrado y, o segundo termo é 2b, certo? Lógico que o 5x ao quadrado y é maior do que o 2b. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, o 2 do x ao quadrado, tá? Vou só dar outra aumentadinha aqui para vocês notarem melhor, porque quando tem expoente fica meio complicado de ver. Olha aí, ó. Agora sim. Então aqui nós temos 5x ao quadrado y mais 2b. Estão vendo aí? 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado y mais 2b, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o termo maior é esse que contém o x ao quadrado y. Porque se eu ver aqui o 2 do quadrado do x e juntar com o expoente do y, que não aparece, mas quando não aparece é considerado 1, vai dar 3, certo? E aqui eu só tenho o b, que não está sendo elevado a nenhum expoente. Então, se aqui não está elevado a nenhum expoente, que também é considerado 1, então aqui ficaria apenas 1 e aqui ficaria 3, certo? Então, por isso que esse é maior. Detalhe, não quer dizer que a quantidade de letra vai determinar o maior monômio dentro dos polinômios, o maior termo dentro dos polinômios. Não, não é assim. Porque se esse b aqui fosse um b à quarta potência, mesmo aqui tendo x ao quadrado e y, esse termo é que seria o maior, entenderam? Esse termo aqui, se tivesse o b à quarta, ele seria maior do que esse, porque aqui só ia dar um expoente 3, tá? Então, nesse caso, o b seria maior. Então, a quantidade de letras não importa. O que vai determinar o maior grau são os expoentes das letras, certo, gente? Por favor, entendam isso. Então, nós temos aqui ó, também como foi feita a soma. Pegou o maior, nós vimos que o maior é esse, não é? 5x ao quadrado y, tá? O maior é 5x ao quadrado e y. E somou apenas os expoentes. Pegou aqui os expoentes, que são o 2 de x e 1 de y, que deu 3. Então, o maior é esse. E o grau desse monômio é o quê? É 3. Então, significa que esse é um polinômio do terceiro grau, tá? É um polinômio do terceiro grau, pois a soma dos expoentes do maior termo deu 3, certo? Então, nós temos aqui, ó, logo, explicando o que eu acabei de falar. Logo, então, assim, outra coisinha aqui que eu deixei passar. Eu tenho 2b elevado a 1, não é? Então, o segundo termo é apenas um monômio de primeiro grau. Por quê? Porque o expoente do b é apenas 1. E os expoentes do primeiro termo aqui, que é 5x ao quadrado y, é 2 mais 1, que dá 3. Aqui, nós temos a seguinte, ó, logo, né, para terminar de explicar mais ainda, 5x ao quadrado y mais 2b é um polinômio do terceiro grau. Apesar do 3 não ter aparecido aqui em lugar nenhum, é do terceiro grau, pois nós somamos aqui o expoente do x com o expoente do y, que é 2, e aqui é 1, apesar de não aparecer, repetindo, vai dar 3. Então, dando 3 aqui, isso determina o grau desse polinômio, certo? Na letra B, nós temos aqui, ó, um pouco mais, né, complexo. Aqui tem muita mais coisas nesse polinômio, apesar de terem só 2, 3 termos. É um polinômio de 3 termos, então é um trinômio. E nesse trinômio nós temos aqui, ó, nós temos aqui a soma do maior termo, tá? Então nós vamos pegar aqui, olhando aqui por alto, já dá para nós observarmos qual é o maior termo. O primeiro termo aqui, quem é? X ao quadrado e y ao cubo. Se eu somar os dois expoentes aqui, o que dá? 5. Então, vamos guardar. O primeiro termo deu 5.
O segundo termo é 2a ao quadrado, b ao cubo e c elevado a 1. Apesar de não ter aqui, né? Isso aqui vocês já estão careca de saber. Então, no caso aqui vai dar 2 mais 3, 5 com 6. Então, isso aqui dá 6, certo? 6. Então, o expoente, a soma dos expoentes do segundo termo aqui dá 6. Já é maior do que esse que só deu 5. Aqui eu só tenho 21. 21 é o que nós chamamos de termo nulo. Por que é um termo nulo? Porque não tem variável. Não tendo variável, não é? Ele é de grau nulo, tá bom? Então, nós temos aqui ó, o primeiro termo, que é 5. O segundo termo deu 6. E o último é nulo. Então, o maior é quem? O maior é 2a ao quadrado. 2a ao quadrado, 2a ao quadrado, b ao cubo, c. Esse é o maior. Agora, sabendo o maior, vamos determinar o grau, não é, desse polinômio. Para determinar o grau, é do mesmo jeito. Você vai somar. Então, pega aqui ó, o 2 do a, porque é a ao quadrado, né? Aí mais o 3 do b, porque é b ao cubo. Aí mais o c, como não tem ninguém, é considerado 1. Então, mais 1. Então, somando 2, 3 e 1 vai dar 6. Então, isso é um grau. O grau desse termo, desse polinômio, é sexto grau. E aqui nós temos aqui, ó, o primeiro deu 5, né? Então, esse primeiro termo é apenas 5 graus. E aqui deu 0. Então, por isso que ele é nulo, monômio de 0, tá bom? Então, é assim que se determina. Aí, logo, né? Tá a explicação aqui, a definição. Logo, 3x ao quadrado, y ao cubo, menos 2a ao quadrado, b ao cubo e c menos 21 é um polinômio de sexto grau. Outra coisa, eu não vou somar isso tudo não, viu, gente? Eu vou pegar o maior, como explicou lá, e esse maior vai determinar o grau do todo polinômio. Por isso que esse aqui é de sexto grau, porque o maior é 6, tá bom? Então, é assim, não é, que se descobre o grau de um polinômio. A outra coisa que nós vamos ver aqui, tá? É a questão do valor numérico de um polinômio. Aí é onde nós iremos entrar já nos nossos cálculos, certo? O valor numérico de um polinômio. Então, é o valor que obtemos quando subtraímos a variável por um valor determinado, tá? Então, se essa parte de cálculos eu vou explicar ela na folha, na próxima aula, tá? Porque isso tudo aqui vão ser cálculos, certo? E já mostro alguns exemplos, mostrando passo a passo, para depois vocês fazerem as questões, as atividades, para de novo, né, o vídeo não ficar muito longo, fica ruim para vocês e para mim também, tá bom? Então, para mim por questão de enviar e vocês por questão de baixar, mas na próxima eu vou mostrar aqui o passo a passo, usando esses exemplos, usando aqui para nós encontrarmos esse valor numérico. Vou mostrar provavelmente na folhinha mesmo, tá? Então até a próxima, gente. Qualquer coisa, se não tiver entendido, por favor, perguntem. Estamos aqui para isso, tá bom? Então, que Deus nos proteja e que Deus guarde cada um de nós no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos abençoar, né? Estamos precisando muito disso neste momento, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.